Fala galera da fonte, beleza? Quem tá falando aqui é Guto, da Cevaderia. Primeiramente queria agradecer o convite aí do Pedro para poder participar desse evento com vocês, maneiro. Infelizmente não vou poder estar presente, e aí ele pediu para contar um pouquinho da experiência da cevaderia na utilização de madeiras, para ver se vocês conseguem adquirir um pouquinho desse conhecimento e testar as receitas de vocês. Bom, a escolha da cerveja de madeira, a gente quis fazer um teste, na verdade foi uma coisa bem experimental. A gente não criou uma cerveja focada em fazer ela para madeira. Na verdade a gente pegou uma das nossas receitas, que é a Bruges. A gente, na verdade, estava pensando quais cervejas a gente poderia envelhecer na madeira, né? A gente tem a Saison, que acho que seria uma boa cerveja, a Bruges, e as outras eu acho que não cairiam muito bem. São cervejas mais lupuladas, são melhor consumidas mais frescas, e essas são cervejas que podem ser guardadas e na verdade só ganham com o tempo, né? A Bruges, ela é a nossa Belgian Pale Ale. Ela foi criada, na verdade, não foi para se atender a estilo nenhum. A gente criou a cerveja da forma que a gente queria beber. A gente fez umas 10 receitas diferentes na panela até chegar nessa daí. Deu super certo. A gente nesse ano ganhou o prêmio com ela no World Beer Awards da melhor Belgian Pale Ale do Brasil, mas o objetivo nunca foi esse. Mas voltando à madeira, nosso primeiro teste com madeira foi em 2018, que a gente preparou a Bruges em barril de Amburana para o Rio Craft Beer. Então foi nossa primeira experiência mesmo utilizando madeira. A gente produziu essa cerveja numa cervejaria chamada Capim Branco, lá em Sete Lagoas, perto de BH. Bastante longe, mas eles tinham acabado de implementar uma adega de madeira e a gente quis, de barris de madeira, e a gente quis testar. São barris que foram utilizados previamente para cachaça. Tem barris novos e barris que foram utilizados para cachaça, mas todos eles ficam guardados, quando não estão com cerveja dentro, eles ficam com cachaça. Então tem gente que preserva com água, nesse caso lá eles deixam o barril com cachaça. Tá? Então, para a memória da madeira, só para vocês anotarem essa informação. A primeira utilização foi dessa da Amburana. A gente fez 200 litros, os barris têm a capacidade de 200 litros, colocou lá dentro, mas por inexperiência a gente não guardou nenhuma base para fazer blend depois. Então a gente mandou aí para vocês, com cortesia, algumas que a gente vendeu. No Rio Craft Beer fez bastante sucesso. Eu vou dizer que foi uma cerveja bastante didática, porque a madeira ficou muito forte, e aí muitas pessoas provaram e disseram que pela primeira vez tinham entendido o que era o sabor da Amburana, porque nunca tinham sentido esse sabor. Mas ao meu ver ficou muito forte, não ficou legal, perdeu um pouco do equilíbrio. Mas apesar de ter feito bastante sucesso, a gente tirou ela de circulação, guardou algumas garrafinhas ainda, e a gente mandou para vocês beberem e provarem e dizerem o que vocês acham. Em seguida, agora para o Mundial de la Bière, a gente fez uma nova versão da Bruges, que aí fez com barris diferentes. A Amburana novamente, a Jequitibá e Carvalho, tá? A gente queria ver como é que ia sair o resultado disso daí. Mas dessa vez a gente guardou a base da cerveja para blendar eventualmente. Então, algumas informações importantes para vocês. Essas cervejas, a gente invasou elas no barril de madeira no dia 1º de julho, e depois o invase para garrafa foi no dia 20 de agosto. Então teve 1 mês e 20 dias aí de envelhecimento. Começando pela Amburana, a Amburana mais uma vez ficou muito forte. E aí a questão do blend, como é que a gente faz o blend, selecionar. É difícil porque a cerveja ainda não está totalmente carbonatada, não está naquele serviço adequado, ela ainda vai trabalhar um pouquinho, e aí na hora, a decisão é na hora. Pegou uma amostra, experimentou e vai fazendo um mix, né? O ideal quando você está trabalhando com barril de madeira é você ir provando ao longo do tempo, porque cada barril tem um comportamento diferente, cada cerveja tem um comportamento diferente. Então o ideal é que você vá provando ao longo do tempo e interrompa na hora que você acha adequado, ou você deixa evoluir e depois faz o blend.
Mas voltando a Amburana, ela estava muito forte. E aí, deixa eu pensar aqui, não, na verdade ela foi a terceira a ser envasada. A primeira que eu experimentei foi a Carvalho. A Carvalho estava bacana, bem interessante, deu uma puxada para vinho do Porto. A cerveja ficou um pouco mais complexa, mas a madeira estava um pouquinho acentuada. Então, só algumas informações importantes. Os barris eram de 200 litros, a Carvalho. No final, com a evaporação e tudo mais, a gente tirou só 130 litros de cerveja. Então perdeu bastante coisa aí, tá? 70 litros, muito. Mais de 30%. E aí a gente adicionou o blend que eu fiz um blend de 20 litros. Peguei 20 litros da base, eu fui experimentando várias quantidades no copo ali, vendo o que ficava mais agradável, e aí o resultado que eu cheguei foi 20 litros da base com mais 130 litros da cerveja envelhecida. E aí chegou nesse resultado que vocês vão provar aí, se já não tiverem provado. Depois foi a Brus Jequitibá, foi surpreendente para mim. Ela ficou muito interessante pelo que eu acredito. Essa madeira, esse barril já estava contaminado, né? Tem uma breta, você sente um funkzinho nela. Eu não tinha noção desse barril, era a primeira vez que a gente estava utilizando, e o resultado foi realmente surpreendente, que eu fiquei bastante feliz. Ela ficou mais ácida, dá pra sentir a madeira, desculpa aí, dei mole. E ainda você sente esse funk da breta. Ficou pra mim um resultado muito legal, e a gente teve um resultado super positivo no Mundial de la Bière com essa cerveja aqui. E por último foi a Brus Amburana, que foi a que eu fui provar, e realmente estava muito forte, como eu disse anteriormente. E aí eu tive que usar todo o material do meu blend para essa cerveja. Então, de 200 litros saíram 140 nesse barril, e aí eu tive que usar mais 130 litros da base que eu tinha guardado, foi ele todo. Ao meu ver, ainda podia ficar um pouquinho mais suave, mas comparada ao lote anterior, cara, essa aí o pessoal ficou bastante feliz, curtiu muito. Pro meu gosto, ela podia ficar um pouco mais suave ainda, a Amburana, mas para quem tá tomando cerveja de madeira a primeira vez e tudo mais, quer sentir essas nuances, ficou bem legal, ficou um resultado bem positivo, tá? E assim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar mensagem lá através do Instagram da Cevaderia. A gente pode bater um papo, trocar uma ideia, tá? É isso, assim, o que eu posso dizer de madeira é que não tem fórmula. Você pode até pensar em fazer uma cerveja voltada já pro barril que ela vá. É aconselhável, né? Você pensar na receita já para ir para madeira, mas se você já tem uma receita que dá certo, que você gosta, cara, tenta, faz o teste, vê como é que vai sair. Cada madeira é uma madeira diferente, cada barril é um barril diferente, tudo isso muda, o tempo, as condições. Então nada mais assim, fazer cerveja envelhecida em barril. Tem toda a ciência que vocês devem estar estudando para isso, mas principalmente é testar, experimentar, fazer os blends corretos e, assim, guardem a base para tentar fazer deixar num equilíbrio legal, porque não sei qual barril vocês vão utilizar, então provavelmente vão ser barris novos também, deixam um gosto muito acentuado, e aí dá para você ir brincando e testar, tá? É uma experiência divertida. Eu posso dizer, comercialmente não é super bacana, porque você tem uma perda muito grande, e aí você não pode passar esse custo para o consumidor, porque a cerveja vai ficar cara demais. Então, pra gente é muito mais querer oferecer a experiência. Como o nosso público não é um público tão geek, a gente fica bem feliz assim de mostrar essa experiência diferente para as pessoas, buscando cerveja nova, ser curioso em cerveja envelhecida em madeira. Isso é bem bacana. Bom, espero que vocês gostem da cerveja, espero poder ter ajudado um pouquinho aí, contando a nossa experiência, e qualquer coisa, só chamar. Valeu, galera!